Olá pessoal, eu sou Luiz Sigiliano. Vamos falar hoje aqui como reduzir os gastos da sua empresa com energia e aumentar a competitividade da mesma, né? Um prazer aí estar participando do QP Summit. Falando um pouquinho de mim, eu sou sócio proprietário, um dos sócios proprietários da área Otimização Energia, uma empresa, né, aqui de Juiz de Fora. E por incrível que pareça, né, depois é um tema para uma outra palestra, eu sou graduado em Direito. Eu sou advogado de formação, mas eu me especializei posteriormente em gestão empresarial, né? E hoje eu exerço a parte, eu faço parte da diretoria comercial de marketing e do sistema de gestão da área, tá? Vamos falar hoje aqui um pouco, né, do contexto, vamos falar como alcançar a eficiência da sua empresa, apresentar um case de sucesso e vamos começar falando que a gente está numa situação bastante complicada no nosso país, né? A gente sabe que esses últimos anos aí, a gente tem enfrentado recessões, um baixo crescimento, então faz-se necessário essa questão de reduzir os gastos, aumentar a competitividade. Isso é um tema que todas as empresas hoje têm enfrentado. É uma realidade que todos os setores estão passando e aí, com certeza, a gente vai mostrar o quanto a energia é importante nesse processo e quanto mais eficiente ser, melhor são os resultados que vocês vão conseguir, né? A gente vê também que, por causa dessa crise, as empresas têm cada vez mais investido em processos de inovação, buscando a eficiência. A gente sabe que é um insumo de grande importância para as empresas a energia elétrica e essa crise tem feito novas soluções surgirem. A gente vai contribuir um pouquinho aqui falando de algumas delas, tudo bem? A gente tem aqui uma notícia que mostra a importância, né? Por exemplo, no setor de supermercados, a energia passa a ser a segunda maior despesa, né? Então mostra o grau de importância e isso acontece em todos os setores, desde indústrias, desde setores de serviços. Então isso aí é inegável, a importância, né, o tamanho dos gastos com energia e a necessidade de a gente buscar soluções para reduzir esses gastos. E por incrível que pareça, a gente vive num país que a gente conhece, né? A gente vê várias notícias que o Brasil tem um ótimo potencial de energia solar, que a gente tem excelente também oportunidades de eólica, mas a gente tem uma das energias mais caras do mundo. Por que isso acontece? Porque exatamente pelo baixo investimento dessas fontes renováveis. A gente hoje ainda tem uma matriz, né, baseada na matriz hídrica, e a gente nessa crise que a gente passou, vocês com certeza estão familiarizados com essa notícia que sempre sai falando das bandeiras, bandeira amarela, bandeira vermelha. Isso mostra que a energia está mais cara, mesmo num período de crise. A gente está tendo que usar nossas termos. Isso é um absurdo, né? Um país tão rico que poderia ter uma matriz tão diversificada como a nossa, ainda está nessa realidade atrasada ainda, e isso reflete exatamente no preço da energia, né? Então é mais um fator que a gente traz aqui para mostrar o tamanho da importância desses investimentos, de pensar em inovação, de pensar em soluções de eficiência energética. Então, assim, como a gestão de custos em geral, né, é fundamental para uma empresa sobreviver no meio dessa crise e mesmo depois de um período de retomada, que a gente espera que o quanto antes ele aconteça, ela é fundamental para a gente aumentar nossa produtividade e conseguir o crescimento que a gente almeja, né? Então, parte dessa gestão, e isso aí, como eu disse ali atrás, talvez foi uma oportunidade dessa crise, né? Talvez as empresas hoje estão mais preocupadas do que antes e é realmente você que está trabalhando dentro da gestão da sua empresa, você conseguir otimizar essa questão do gasto com energia, você vai estar um passo à frente do seu concorrente. Então, realmente é uma questão bastante importante aí para todo mundo. E assim, eu estou falando aqui, mostrando um cenário um pouco caótico que a gente passou, falando um pouco dessa matriz atrasada que faz a energia ficar tão cara. Mas e aí, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode alcançar a eficiência aí nos custos com energia elétrica? Eu vou falar um pouco, vamos botar de 6 soluções. São grupos diferentes, mas que a gente vai conseguir otimizar, a gente vai conseguir diminuir os nossos custos, ter um maior controle sobre a nossa energia. Então vamos passar. Em primeiro lugar, fontes renováveis de energia, né? A gente hoje está num sistema que a gente, né, depende ainda dessas fontes hídricas. A gente ouve notícias sempre igual Belo Monte, né, foi muito falado nas mídias. É uma dificuldade enorme você hoje fazer uma grande usina hídrica. A gente também tem essas notícias das fontes térmicas, até nucleares. Poxa vida, o tanto de sol. A gente tem os índices aí, os dados que falam que no Brasil, o pior lugar do Brasil
é melhor do que o melhor lugar da Alemanha. E você, né, vai na Alemanha e você verifica várias casas usando energia solar. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente. A gente tem, no começo desse ano, apenas 10 mil unidades de instalações fotovoltaicas no Brasil, por exemplo. Então, realmente, é uma grande oportunidade. E agora eu vou mostrar um pouquinho por que hoje em dia já é viável esse investimento nas fontes alternativas. A gente está mostrando ali que a solar, a gente sempre pensa, vem na nossa cabeça falar de energia solar. Existem outras, eólica, cogeração, biomassa. Dependendo da sua indústria, se você já tem alguma coisa térmica, você pode fazer essa cogeração, tem alternativas. A eólica é uma excelente, né, fonte, só que você depende de um espaço, é um equipamento muito grande, então você geralmente vai fazer em locais mais afastados, locais que tem que ter uma questão de vento, né, bastante específica, bastante qualificada. A energia solar, e é o que eu vou destacar aqui na nossa palestra, ela é a mais viável. A gente fala, né, o mercado fala, que essa geração de grandes usinas é a famosa geração centralizada, né? E a energia solar permite uma coisa bastante interessante, que é a geração distribuída. Você consegue gerar sua própria energia no seu telhado. Isso é fantástico, a gente tem um potencial enorme para residências, pequenas empresas, grandes empresas. E o melhor de tudo, os números são fantásticos. Primeira coisa, você consegue uma redução de até 95% da sua conta de energia, né? Isso é uma forma sensacional. Você consegue, né, aumentar a nossa matriz, contribuir para um todo, para o desenvolvimento do país, e você tem uma enorme economia nesse insumo que é a energia elétrica. Hoje em dia, você tem um payback aí, se você estiver na baixa tensão, for uma residência ou for uma pequena empresa, de 3, 4 anos. Né? Muita gente tem na cabeça que a energia solar é um investimento caro, que demora a ter retorno. Não é. Hoje está muito mais viável. Hoje você tem esse prazo aí na baixa tensão, empresas na alta tensão um pouquinho mais, mas coisa de 6, 7 anos. E o mais importante, um equipamento desse tem garantia de performance de 25 anos no sistema de geração solar. E eu gosto de fazer uma comparação um pouco com um carro, né? A gente compra um carro, na hora que a gente sai da concessionária, o carro já perdeu o valor. Fora isso, você tem que pagar imposto, você tem que pagar seguro, o combustível é caro, tem manutenção preventiva, tem correção. Quer dizer, é um investimento que você faz que só te gera despesa. Claro, tem um conforto, mas gera muita despesa. Um sistema de geração fotovoltaico é o contrário, é um baita do investimento. Por quê? Você coloca ele ali, ele tem uma manutenção mínima e ele dura pelo menos 25 anos com garantia. Ou seja, você recupera seu investimento e você começa a ter lucro atrás de lucro. E isso é muito importante também outra coisa, você não paga imposto da sua energia gerada, você não paga ICMS. Né? Enquanto a gente tem o PVA lá no carro, aqui você não tem o ICMS. E que também torna bastante interessante é o seguinte, quando você faz a sua própria geração, você não tem que pagar para a distribuidora o uso do sistema. Então, realmente, o que você paga é o custo de disponibilidade, um valor mínimo ali para baixa tensão, e o pessoal que está na alta tensão, você paga a demanda. Né? É como se fosse a contribuição que você dá para a distribuidora. Então, é um sistema que traz uma economia rápida e se a gente for ter uma pegada um pouquinho mais, né, de índices econômicos, se você pegar a TIR do investimento desse, é melhor do que qualquer investimento bancário. Nem vou falar de poupança, que a gente já sabe que existem melhores investimentos de renda fixa, por exemplo, mas se você pegar qualquer CDB de mercado, um investimento em energia solar é tranquilamente o dobro desse valor, desse percentual. Então, realmente, é um ótimo investimento e você também garante uma certa autonomia, né, em relação a tudo que se tem envolvido aí com energia. A gente enfrentou esse problema aí de grandes aumentos, né, nos últimos anos, a gente teve uma diminuição um pouco forçada, depois a gente teve um grande aumento extraordinário, e isso afetou todo mundo, desde as residências, mas principalmente as empresas, porque você tem um planejamento de pagamento, de repente, isso dobra. Sem nenhuma previsão, né, daqueles aumentos ordinários que tem todo ano. Por exemplo, a gente teve 2 anos atrás 2 aumentos extraordinários. Então, assim, realmente, por se tratar de um insumo tão importante, como a gente demonstrou nos primeiros slides, isso aí gerou até quebra de algumas empresas. Né? Então, você gerando a sua própria energia, você também aumenta a sua capacidade, essa autonomia, e você consegue essa redução fantástica aí de até 95%. Lá no final eu vou mostrar um case também específico de energia solar para a gente comprovar que mais do que teoria, na prática funciona. Tá? Mas existem outras alternativas. A próxima alternativa que eu vou falar para você reduzir gastos de energia já é exclusivamente para empresas e também não são todas as empresas. Vamos falar do mercado livre de energia. O mercado livre de energia é uma alternativa para empresas que têm demanda contratada de pelo menos 500 kW.
ou então que dentro da mesma raiz de CNPJ reúne essas unidades que somadas possuem essa demanda de 500 kW. Essa alternativa é excelente. Quem tem essa possibilidade de migrar para o Mercado Livre tem que fazer imediatamente, porque com certeza o seu concorrente já está no Mercado Livre. Várias empresas aderiram nos últimos anos e uma explicação bastante simples é o seguinte: hoje a gente está bastante vinculado, né, à distribuidora local. Então, se você tem a sua empresa ou mesmo na sua residência, você olha a sua tarifa, você não tem a possibilidade de chegar para a distribuidora e falar: ô distribuidora, eu sou um grande consumidor de energia, gostaria de negociar aqui minha tarifa, eu gero muito emprego, eu queria uma redução. A distribuidora vai falar: não, por princípio de isonomia, a tarifa é única. Se você está no grupo A, todos os usuários ali do grupo A vão ter a mesma tarifa. O Mercado Livre permite você negociar a sua energia diretamente da fonte, vamos assim dizer. Você pode negociar diretamente com a geradora. Isso aí você consegue negociar uma tarifa melhor. É claro que é tudo uma negociação. Se você tem um consumo alto, você vai conseguir uma tarifa mais baixa. Prazo de contrato. Isso aí traz uma estabilidade muito grande. Então, tudo que a gente vai falar aqui está bastante relacionado, mas aquele aumento extraordinário que eu citei ali no slide anterior se reflete aqui. Por quê? A partir do momento que você faz um contrato, né, da sua energia, da tarifa de energia, por 4, por 5 anos, no valor que é bastante interessante para a sua empresa, você não fica à mercê dos aumentos aí regulatórios. Evidentemente, aqui para explicar um pouquinho, a gente tem a parte da tarifa de energia e tem a tarifa do uso do sistema de distribuição. Ou seja, a rede, né, que a gente utiliza, você continua pagando para a distribuidora, evidentemente. Você continua no mesmo lugar, você usa o sistema e você paga o sistema. Mas aqui ainda tem uma vantagem. Quando você negocia essa energia com fontes tidas como renováveis, que são as pequenas fontes hídricas, solar, eólica, biomassa, você consegue pelo menos 50% de desconto na tarifa do uso do sistema de distribuição. Então aqui a gente já está vendo duas formas, vamos botar assim, de você economizar. Você pode negociar uma tarifa de energia mais barata e você pode ter esse desconto no uso da rede, no uso do sistema de distribuição. Fora isso, tem essa questão da previsibilidade, que é muito importante, e talvez aqui um fator fundamental para o mercado livre de energia, porque ele é tão atrativo, é o payback dele. Se você tem os requisitos para poder ir para esse mercado livre, você simplesmente, né, tem todo um trâmite que você faz burocrático e você tem que ter um investimento aí no seu sistema de medição. Você adequa o seu sistema de medição, você tem algumas taxas também para fazer essa migração, mas geralmente aí o payback de uma migração para o Mercado Livre é cerca de 2 meses. E a gente tem empresas no nosso portfólio que conseguem mensalmente uma redução de 40% na sua energia. E a gente está falando aqui de empresas de um porte bastante significativo. A demanda de 500 kW é bastante alta. Então, você imagina o que é 40%, 30% de economia mensal num investimento que você teve retorno aí em 1, 2, no máximo 3 meses. Então, realmente, o mercado livre de energia, para quem tem a demanda, né, necessária para fazer essa migração, é uma alternativa sensacional. Mas você que às vezes tem uma empresa menor, que às vezes ainda não quer fazer o investimento para gerar sua própria energia, você vai me perguntar assim: eu não posso fazer nada, eu tenho que continuar usando do jeito que eu uso, não. Existem diversas ações de eficiência energética. Então, as próximas ações que eu vou falar aqui são ações até mesmo simples, mas que têm uma eficiência bastante grande, bastante alta, tá? Uma delas é a manutenção das instalações. Então, assim, a gente tem que estar sempre olhando para os nossos equipamentos. Isso serve até mesmo para a nossa residência, também para as nossas empresas de serviço, muito para as nossas indústrias. Então, assim, você fazer inspeções periódicas, ligação de muitos aparelhos no mesmo ponto também, isso cria perdas também que você está pagando a mais por isso. E é importante você dimensionar bem, né, as instalações da sua empresa ou até mesmo da nossa residência. Então, às vezes, a gente tem pequenas ações, vou até pegar um exemplo agora, como eu falei bastante coisa de empresa ali no Mercado Livre de Energia, vamos pegar na nossa casa. Às vezes a gente tem uma instalação ali que a gente liga 5 equipamentos na mesma tomada. Você acha que não, mas aquilo ali está fazendo você ser menos eficiente. Então, assim, é importante a gente estar sempre fazendo essa manutenção, estar olhando para isso, porque são pequenos atos que ajudam a gente a economizar e ter menos gasto com energia. Uma outra medida que a gente tem que tomar em relação à utilização dos equipamentos, né? Por exemplo, fazer um sistema de automação para controle de uso do equipamento. É uma coisa muito simples. A gente, por exemplo, na nossa empresa, lá na área,
Se você entra no corredor, né, a luz acende automaticamente, se não tiver ninguém passando, ela desliga. É um sistema de automatização relativamente simples, que evita luz acesa, que muitas vezes, né, a pessoa deixa ligada, acaba saindo. Então, assim, é uma medida bastante eficaz que a gente pode adotar nas nossas casas e também nas empresas. Hoje em dia, por exemplo, a questão de ar-condicionado, né, é uma questão bastante importante. Está bem dimensionado para o tamanho ali do local que ele está instalado. Ele tem a tecnologia mais moderna para isso. Né? Então, assim, é importante todo esse dimensionamento também para você evitar também um esforço muito grande daquele ar-condicionado e um gasto contínuo, né? Ainda mais no período de verão, né? Que ele fica bastante tempo ligado. É uma das ações também que a gente tem que prestar bastante atenção, bastante simples, na hora que a gente for comprar os nossos equipamentos, ver se ele está bastante dimensionado. E essas ações a gente vê, né, na prática, quando a gente adota, que são coisas que às vezes você consegue 10, 20, 30% de economia. Praticamente da gente prestar atenção, dimensionar, fazer um estudo, bastante importante isso também. Às vezes a gente acha que a gente pode sair fazendo as coisas, é importante trazer uma equipe especializada para medir, para a gente exatamente ter essa prevenção que vai trazer resultados futuros. E uma coisa bastante também importante também, né? Às vezes a gente vê muito receio dos empresários, ou até mesmo das nossas casas, a gente tem equipamentos antigos também, com a tecnologia que não é a mais moderna, e a gente pensa assim, ah não, deixa esse equipamento aí, que ele está funcionando, e a gente não vê o tamanho que a gente poderia estar economizando se a gente fizer uma renovação desses aparelhos. A gente vê muita questão, por exemplo, nas indústrias, questão de motor antigo, existem diversos programas de incentivo, de troca de equipamentos, que você vê que, assim, que em poucos meses até você recupera o investimento. Então, às vezes você fica meio receoso de falar, não, estou num momento meio complicado, mas assim, é um investimento considerado até baixo, você tem linhas de financiamento específicas para isso e que você consegue rapidamente, com um novo equipamento, ele consumindo menos, ser um equipamento mais eficiente, você consegue todo aquele retorno do seu investimento e você fica anos ali tendo aquela economia. Né? O consumo mais sustentável, isso também são dicas assim muito simples que a gente pode adotar nas empresas e também nas nossas casas. É colocar, às vezes, recados, né, que tem que manter a luz desligada, que você tem que tomar cuidado com essa questão de equipamento, de ar-condicionado. Às vezes a gente deixa na nossa casa que a própria televisão, por exemplo, fica ligada, você sai, depois deixa lá, volta depois de 2 horas, deixa tudo na tomada durante o dia que você está trabalhando fora de casa. Então são ações bastante simples que geram uma economia muito grande no final do mês. E é importante também, né, que a gente olhar sempre nos aparelhos que a gente compra. Hoje em dia está bastante difundida essa ideia. Eu acho que todos vocês aí, né, têm essa ideia aí do celular, de você conseguir realmente investir em equipamentos. Hoje os preços são bastante acessíveis, a gente não vê uma diferença tão grande dos equipamentos vilões para os equipamentos, né, bons que conseguem essa economia. Então é muito importante na hora que a gente for fazer a compra dos nossos equipamentos de televisão, máquinas de lavar, a parte de ar-condicionado, a gente olhar se ele é um equipamento sustentável, um equipamento que vai contribuir para essa redução dos gastos com energia. E aqui, pensando um pouquinho mais até nas empresas, né, a gente fala aqui do controle de estoque. Às vezes a gente deixa um estoque muito grande, que também às vezes está puxando bastante. A gente vê muito, por exemplo, na questão de refrigeração, por exemplo. Você deixa muita coisa acumulada ali, precisa fazer uma força muito grande para manter aquilo refrigerado, e às vezes não tinha necessidade. Às vezes, controlando melhor o estoque, você poderia manter menos produtos ali naquele lugar, gastando menos. Mesma coisa serve no caso inverso, né? Quando você também tem que, num espaço muito quente, tem que ligar o ar-condicionado também. Então, tudo que a gente conseguir otimizar, e às vezes nas pequenas ações são as primeiras, que não precisa de investimento, não precisa de tirar dinheiro do bolso, e a gente já consegue resultados muito significativos. Beleza? Então, todas essas ações, tem ações que requerem um pouco mais de investimento, outras são ações para a gente fazer no nosso dia a dia, mas todas elas com esse foco. Né? A gente tem que ter essa cultura bastante inserida. Né? A gente que trabalha numa empresa de otimização em energia, a gente fala muito isso, porque assim, todas as soluções que a gente leva são soluções bastante favoráveis e que trazem resultados. Mas a primeira coisa que você tem que ter é exatamente criar essa cultura em você. Para desde o momento que a gente for comprar um equipamento, até o momento que a gente vai sair da casa e conferir os aparelhos, não deixar os aparelhos ligados na mesma tomada. São pequenas ações do dia a dia que vão aumentando a nossa consciência e vão refletindo no nosso bolso. E aí você vai entendendo um pouco mais, vendo quanto vale ter essa preocupação, e aí você vai começar a pensar, realmente, agora eu vou começar, já que eu estou bastante otimizado, já que eu estou bastante eficiente, eu quero gerar minha própria energia. Né? Eu quero ter agora essa questão de economia no meu próprio bolso.
Então, é um processo que eu espero, né, que eu contribuo um pouco aqui para mostrar para vocês, exatamente para incentivar essa nova cultura e esses investimentos aí em alternativas que vão trazer bastante economia para a sua empresa, para a sua casa. Então, tudo isso que eu falei aqui são alternativas excelentes e é bastante importante a gente ver um caso prático. A Arion, né, uma empresa que atua em todo o território nacional, já atuamos em mais de 150 cidades, já atendemos mais de 400 clientes. Mas eu achei bastante interessante trazer um case de dentro de casa, porque eu estou falando para vocês que a gente tem que criar culturas aqui. Então, nada melhor do que mostrar uma cultura de dentro de casa, qual foi uma das soluções que a gente adotou para reduzir os nossos gastos com energia elétrica. Então, eu vou falar um pouco e mostrar como foi o processo de instalação de painéis solares na sede da nossa empresa. Tá? O processo, para quem está de fora, para quem não conhece, ele é um processo que requer bastante conhecimento, mas é um processo que cada vez tem menos dificuldade, exatamente para facilitar o acesso a essa nova tecnologia. Né? Inicialmente, tem a confecção do projeto, você tem que fazer uma solicitação de acesso junto à sua distribuidora, né, da sua região, ela vai emitir um parecer de acesso, a partir daí seu projeto está aprovado. E aí você vai fazer a compra dos equipamentos. Comprando os equipamentos, você vai fazer a instalação, é uma instalação que tem todo um processo ali durante o projeto, que vai se ver, tentar otimizar, tem a questão ela é mais otimizada quando está voltada para o norte, enfim, são vários critérios técnicos que depois a gente pode tirar alguma dúvida também, tem meu contato no final aí da apresentação, caso alguém se interesse mais profundamente pelos detalhes, eu posso explicar para vocês. E aí, a partir daí que você faz a instalação, você chama a distribuidora novamente. Ela vai verificar a instalação, vai dar ok e efetiva a conexão. E a partir daí, você já está gerando sua própria energia. A partir desse momento, você já vai sentir na sua próxima fatura de energia economia no bolso. A gente fala que um processo desse de instalação de ponta a ponta dura cerca aí de 2 meses. Então, assim, é um processo bastante rápido que você tem um resultado imediato no seu bolso. E aqui a gente mostra um pouco, né? A nossa empresa ela funciona num centro urbano, tem até prédios em volta, e a gente ainda assim conseguiu fazer a instalação do sistema na nossa sede. A gente tem um telhado, né, igual você pode ver ali na foto, e a gente colocamos 12 placas, né, para suprir a nossa demanda de energia, e foi um processo, né, bastante rápido e que conseguiu aí os resultados que eu vou mostrar agora na próxima página. Então é o seguinte, hoje em dia, né, com todos os dados que se tem, você consegue fazer uma avaliação prévia, né, de quanto vai ser gerado bastante precisa, né, com todos os itens de irradiação solar, exatamente a posição que ela fica, a questão de sombreamento, tudo isso é levado em conta para a gente fazer uma previsão de quanto de energia vai gerar mês a mês. Então, ali a gente mostra a assertividade desses projetos. A gente tem ali uma expectativa de geração e o tanto que foi gerado. A variação aí é 3, 6, 7, 5% para mais ou para menos, que no final de um ciclo aí de 12 meses você consegue o equilíbrio. A ideia do nosso sistema de geração solar, passando rapidamente, é o seguinte, você não fica autônomo em relação, você não fica assim, independente da rede, não. Você precisa estar passando energia ali na rede. A diferença é o seguinte, quando você estiver produzindo a sua energia, você está consumindo ela ao mesmo tempo. Se você, por um acaso, estiver gerando mais energia do que utilizando, você joga para o sistema. Na hora que a gente faz ali a instalação do sistema, a distribuidora vem, sem qualquer custo, ela troca seu medidor. Você agora tem um medidor bidirecional. Ele vai medir não só o que entra de energia, como é feito hoje na sua casa ou na sua empresa, mas também o que você joga para o sistema. Então, é um sistema de compensação. Por exemplo, no domingo, se a sua empresa ou se não tiver ninguém na sua casa, você joga aquela energia para o sistema, você fica com crédito. Esse crédito pode ser utilizado até 60 meses. E nessa hora aí você vai ter exatamente, no mês que tiver com maior, né, incidência solar, por exemplo, no verão, você acumula um pouco de crédito, exatamente para o momento do inverno você usar aqueles créditos. A ideia é que num ciclo de 12 meses você tenha esse equilíbrio, né? E o mais importante, né, a gente mostra aqui a comprovação do tanto que gera, da expectativa, mas vamos no que interessa, que é a fatura de energia, né? A gente tinha uma fatura de energia em média aí de quase R$400, 380, 390, e a gente passou a ter uma fatura de R$60. Por que a gente não zera? Porque você tem aquele custo de disponibilidade que eu falei. Por exemplo, no cliente de baixa tensão, se monofásico, bifásico ou trifásico, cada um tem um mínimo. No nosso caso, como somos trifásicos, a gente tem
que pagar e pode usar da distribuidora 100 kWh. Então, por exemplo, se você tiver na sua casa um consumo de 500 kWh, a gente vai dimensionar um sistema de 400, porque 100 você já é meio que obrigado a usar da distribuidora. Fora isso, o valor restante ali é aquela questão de iluminação pública, que foge à sua parte de geração de consumo. Você tem que meio que contribuir aí pela parte de iluminação pública. Então, assim, a nossa economia aí foi próxima a 85%. A gente tem casos de cliente nosso que chegou até 95% de economia. São números realmente fantásticos, num payback bastante curto, que depois vai ser tudo lucro para sua empresa, para sua casa. Então, realmente, a gente tem que estar bastante atento. As placas hoje têm um preço bastante interessante, reduziram bastante. A gente não paga o ICMS, a gente não paga o uso da TUJ. Então, assim, os incentivos que a gente viu em outros países, quando a gente vai na Europa, a gente vê países lá que tiveram esse processo, foram exatamente esses. Economia, você tem um incentivo tributário, né, de não pagar o imposto da energia gerada, você tem um incentivo de não pagar pelo sistema e as placas cada vez têm preço mais baixo. A gente está chegando exatamente no ponto ótimo, no ponto que todo mundo deveria olhar e realmente se interessar e fazer esse investimento, que ele traz um retorno fantástico. Então, assim, todas essas situações que foram mostradas aqui, ela tem esse condão de aumentar, né, a questão da redução, de você melhorar a sua produtividade, de você conseguir ter menos gasto com energia elétrica. Então, assim, foram alguns dos exemplos que foram dados hoje, foram 6 exemplos, existem outros também, mas se você com certeza adotar essa cultura, se você adotar tudo que a gente falou ali, você vai conseguir um resultado imediato, tanto para a sua casa quanto para a sua empresa. Vou agradecer novamente a oportunidade, tem os nossos contatos aqui, me coloca à disposição para tirar qualquer dúvida que tenha ficado na apresentação ou qualquer outra dúvida que surgir em relação a essa questão de otimizar, de você reduzir seus gastos com energia elétrica. Tá? Agradeço a oportunidade, um abraço a todos.